Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 23 e 24 do curso de Física 3 e o assunto desta aula será máquinas térmicas. Bom, vamos dar uma revisada do que foi visto até o momento. Aqui seria a revisão do estudo dos gases, portanto, da Thermal Tools, podemos falar assim. Thermal Tools. Então seria a revisão. A revisão seria que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final multiplicado pelo volume final dividido pela temperatura inicial. Então aqui você tem as transformações isotérmicas, em que a temperatura é constante. Aqui você tem a isobárica, que a pressão é constante. E aqui você tem a isocórica ou a isovolumérica. Isocórica, que é a isovolumérica. Portanto, isocórica, que é com o volume constante. Bom, aqui você tem que a temperatura é constante, portanto fica constante. A pressão constante, você tem que o trabalho aqui vai ser pressão vezes a variação do volume, e aqui você não tem trabalho. Bom, a gente sabe que a energia interna do gás é 3 meios de nRT para o gás monoatômico, ou a energia interna do gás é igual a 5 meios de nRT se o gás for diatômico. Isso ele tem que falar no enunciado. Portanto, a variação da energia interna do gás é uma constante multiplicada pela variação da temperatura. Portanto, quando você varia a temperatura, você varia a energia interna do gás. Ok? Aqui então seria a primeira revisão, o primeiro, o segundo item, o terceiro item, o quarto item. O quinto item dessa revisão do estudo dos gases seria justamente quando a gente tem um gráfico, e esse gráfico é PV. E se você tiver uma transformação assim, você passa, digamos que você tem um ponto A aqui, o ponto B e um ponto C. O gás está indo do ponto A para o ponto B para o ponto C. Então, você traçaria as isotérmicas, você perceberia que a energia interna do gás está aumentando, a temperatura do gás está aumentando. E também, como está variando o volume, e a pressão está sendo variada, o trabalho seria igual numericamente essa área aqui, ok? Então o trabalho seria numericamente a área, ok? E o sexto exemplo aqui da revisão seria justamente a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, se for uma isotérmica, você tem que, a variação da energia interna do gás, uma isotérmica, seria aquela com dessa forma aqui, o gás saindo do A para o B. Então a variação da energia interna seria igual à quantidade de calor menos o trabalho. Para uma isobárica, aqui você teria que a quantidade de calor do gás seria zero, né?
portanto a quantidade de calor é igual ao trabalho. Para uma isobárica, seria assim, a pressão saindo do ponto A para o ponto B, você tem que a variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Se está vindo para cá, está recebendo calor, o calor é positivo. Se está indo de A para B, de A para B. E você tem a isocórica. A isocórica é aquela que o volume é constante. Portanto, você sai desse ponto A e vai para o ponto B, A para B. Então, se o volume é constante, você tem que o trabalho é igual a zero, porque não vai ter variação de volume, portanto não vai ter trabalho. Sabendo que o trabalho é a pressão multiplicada pela variação do volume. Variação do volume. Então, se não tem variação do volume, o trabalho é zero. Portanto, a quantidade de calor é igual à variação da energia interna. Okay? Então, quando você coloca calor aqui, ó, se o calor for positivo, você tem que a isotérmica daqui, ó, ela é maior que essa. Portanto, o gás recebe calor. E você tem aquela transformação, a transformação adiabática. A transformação adiabática é quando o calor é zero. A transformação é rápida, portanto a quantidade de calor é igual a zero. Portanto, a variação da energia interna é menos o trabalho. Se o trabalho for positivo, o gás esfria. Portanto, se ocorre uma expansão, quando ocorre a expansão do gás, o sistema esfria. Se ocorre uma contração, menos com menos, o sistema esquenta. Ele fica quente. Então, essa seria a revisão que você deveria saber para chegar na prova entendendo o estudo do gás. Agora, a gente vai para as máquinas térmicas. A gente vai pegar todo esse conhecimento e colocá-la nas máquinas. O que são máquinas térmicas? Bom, as máquinas térmicas começaram a ser utilizadas a partir da primeira revolução industrial. Foi na primeira revolução industrial que o estudo dos gases e o seu trabalho foi utilizado para a produção industrial. Portanto, em 1750, com a primeira revolução industrial, percebeu que o uso do gás com temperatura poderia gerar trabalho. Como? Imagine que você tem aqui um recipiente e esse êmbolo aqui ele é móvel, então seria um êmbolo móvel. Deixa eu colocar de outra cor. Então esse êmbolo aqui, ó, seria móvel. E aqui tem um gás, ó. E esse êmbolo aqui ele está acoplado a uma roda. E ele está acoplado não ao centro, e sim a uma parte próxima ao centro. Aqui seria o centro, ele está acoplado aqui. Você concorda que se isso aqui seria, ó, deixa eu colocar esse desenho aqui. Ó, ele está com esse volume aqui, ó. Inicialmente ele tem esse volume. Você concorda que se esse êmbolo aqui, que é móvel, ele for para a direita, ele vai pegar isso aqui e vai girar isso aqui para cá de uma forma horária, portanto vai ter um movimento circular, vai ter uma velocidade circular, portanto é a variação do ângulo dividido pelo período, portanto a velocidade seria a variação seria a velocidade angular seria 2π vezes a frequência que isso ocorre. Portanto, eu ia ter uma velocidade angular. Se isso aqui vai para frente, chega até aqui, por própria inércia, ele ia voltar de volta. Então, toda vez que você tiver uma dilatação desse volume, você vai girar essa roda aqui para o sentido horário. Quando chegar aqui, ó, vou colocar o outro desenho aqui. Digamos que ele dilatou, ó, aqui estava uma distância Dzinho,
e agora está uma distância dzão. Então ele chegou até aqui, ó. Você concorda que pela própria inércia do movimento, isso aqui vai retornar para dzinho. Com a primeira revolução industrial, eles perceberam que se você dilatar o recipiente com o gás dentro, você consegue o movimento de um eixo. Portanto, esse eixo aqui seria para rodar um trem, por exemplo, uma máquina de produção têxtil. Se você conseguisse dilatar o sistema, você ia conseguir uma rotação de uma engrenagem. Mas, como é que você dilata um gás? Como é que você dilata o recipiente em um gás está inserido? Você dilata fornecendo calor. Por quê? Porque se você fornecer calor, as partículas do gás vão aumentar sua energia cinética média, portanto vai se chocar mais com o recipiente e vai dilatar o recipiente. Então, como que você consegue calor? Com a queima do carvão. Por isso que a primeira revolução industrial é feita com a queima do carvão. Você pega um recipiente com gás dentro e um êmbolo móvel, você queima o carvão, libera calor, e aqui seria uma fonte quente entregando calor para uma fonte fria, e essa fonte fria recebeu o calor, então aqui ia ter calor, uma transmissão, um fluxo de energia. Essas partículas iriam se agitar mais, iria aumentar a pressão, portanto o sistema ia dilatar, ia ter uma dilatação, ou ia ter uma expansão do sistema, que ia conseguir rodar uma engrenagem, e por inércia iria voltar, ok? Então, vamos estudar isso em um gráfico. Você sabe que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Portanto, a quantidade do calor vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho. Portanto, quando você fornece energia para o sistema que tem um gás dentro, você altera a energia interna do gás e você realiza trabalho se o êmbolo for móvel. Por quê? Porque você está variando o volume. Perceba que o volume aqui é dzinho e aqui é dzão. Portanto, a variação do volume seria dzão menos dzinho. Ok? Seria a distância do êmbolo até o início do recipiente. Vamos estudar as máquinas com um gráfico. Digamos que agora você entende como é que você consegue gerar uma energia circular, um movimento circular aquecendo o gás. Isso também ocorre quando você queima combustível dentro das válvulas. Você tem uma expansão e uma contração também. Bom, vamos agora para as máquinas, propriamente dita, estudada em um gráfico. Ó. Então aqui está as máquinas, no gráfico. Digamos que você tem um eixo cartesiano de P e V. E aqui você sai do ponto A, vai para o ponto B, vai para o ponto C e volta para o ponto D e depois volta para o ponto A. Então você faz esse percurso aqui, ó. Você lembra quando é uma máquina, vai ter sempre um ciclo. Se o ciclo for horário, o trabalho é positivo. Se o ciclo for anti-horário, o trabalho é negativo. E aqui eu vou colocar uma tabelinha para a gente entender esse gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Então aqui seria um gráficozinho. Aqui seria a energia, variação da energia.
aqui seria o trabalho e aqui seria a quantidade de calor. Bom, aqui de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. E aqui o ciclo. Bom, de início, quando você pega um gráfico de PV, e aqui você percebe que tem um ciclo, portanto é uma máquina, você tem que traçar as isotérmicas. Aqui seria uma isotérmica, aqui seria outra isotérmica, aqui seria uma outra isotérmica e aqui seria uma outra isotérmica. Portanto, aqui para cá você ganha energia, para cá você ganha energia e para cá você perde energia. E daqui para cá você também perde energia. Ok. Então, a primeira coisa que você faz quando você pegar um gráfico PV é sempre traçar as isotérmicas para ver se esse gás está ganhando energia, se está variando a sua energia interna ou se está perdendo energia e tendo sua energia, sua variação de energia interna diminuída. Então, de A para B, de A para B, então aqui é o volume 1, volume 2, pressão 1, pressão 2. De A para B, o que está ocorrendo com sua variação da sua energia interna? Está aumentando, portanto é positivo. De A para B, a sua variação da energia interna aumentou, porque as isotérmicas estão distantes do eixo inicial, do ponto zero. Bom, e o trabalho? Aqui o volume é constante, portanto não tem trabalho, então fica zero. Sabendo que a variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho, se você não tem trabalho, a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor, portanto a quantidade de calor é positiva. Então nesse momento você forneceu calor. Então de A para B você fornece calor, porque o calor, a quantidade de calor é positiva. E de B para C, de B para C você também aumentou a energia interna do gás, portanto é positivo. Mas você também realizou o trabalho, perceba que está saindo do volume 1 para o volume 2. O volume 2 é maior que o volume 1. Então você também realiza trabalho. O trabalho seria positivo também. Então, se você tem a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, se isso é positivo e isso é positivo, a quantidade de calor também vai ser positiva. Portanto, você também colocou calor aqui, Aqui também teve calor. Você está próximo de uma fonte quente, portanto está havendo calor para o gás. Ok. E de C para D? De C para D, deixa eu apagar isso aqui. De C para D, você concorda que está perdendo energia interna? Porque a isotérmica está menor, está mais próxima do eixo zero. Portanto, a energia interna do gás é negativa, porque você perdeu energia interna. O trabalho aqui é zero. Por quê? Porque não teve variação do volume, portanto isso aqui é zero. Então, se o trabalho é zero, a energia interna do gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Se o trabalho é zero, a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor, portanto a quantidade de calor é negativa. Aqui o gás libera calor para uma fonte fria. Então aqui ele está perdendo calor. Ok. E de D para A? De D para A, você tem que a variação da energia interna do gás é negativa. Por quê? Porque está se aproximando do eixo zero, portanto está perdendo calor, as isotérmicas diminuem. Então aqui você está tendo uma compressão. Quando você tem uma compressão, você tem que o trabalho é negativo do gás. Porque você está comprimindo, você está colocando o trabalho ali. Então, se o trabalho é negativo, você tem que a variação da energia interna do gás é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, você fica com isso negativo, isso aqui também vai ser negativo. Então, aqui você também perde calor para o sistema. Ok? Então, você recebe calor, perde calor, perde calor.
Então, qual é o saldo do ciclo? O saldo do ciclo vai ser 0 aqui, porque mais com mais, menos com menos dá 0. Aqui também vai ser 0, então aqui vai ser a quantidade de calor. A quantidade de calor do ciclo vai ser a quantidade total que você ganhou e perdeu. Não, o trabalho vai ser igual à quantidade de calor. Então, o trabalho seria justamente o do ciclo, né? Se fosse horário, seria positivo. Se fosse anti-horário, seria negativo. E a quantidade do calor vai ser justamente igual ao trabalho. Por quê? Porque se a variação da energia interna é 0, a quantidade do calor vai ser igual ao trabalho. Então, toda a quantidade de calor de uma máquina térmica vai ser transformada em trabalho. Portanto, aqui vai ser igual a quantidade de calor, que é igual ao trabalho. Por quê? Porque a variação da energia interna é 0. Aqui você vai colocar na fórmula, né? Se a variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho, você tem que isso aqui é 0, portanto a quantidade de calor é igual ao trabalho. Então isso aqui vai ser Q, isso aqui vai ser T, ok? Então, assim você estuda a máquina térmica quando você tem um ciclo. Bom, o que é interessante notar? O fluxo de energia de uma máquina térmica. Ó, a máquina térmica sempre vai ser assim, ó. O fluxo de energia de uma máquina térmica. Fluxo de energia de uma máquina térmica. Você tem que, aqui está uma máquina, ela recebe calor de uma fonte quente, então o calor aqui é positivo, ela libera calor, portanto aqui tem uma fonte fria, trabalho quantidade de calor negativa, quantidade de calor positiva e realiza trabalho, ok? Então toda vez que tiver uma máquina, você vai ter que a máquina vai ser, você vai ter uma quantidade de calor recebendo, você vai ter que fornecer quantidade de calor, você vai ter que fornecer energia, ela perde energia para a fonte fria e ela realiza trabalho. Então a quantidade de calor total vai ser o trabalho mais essa quantidade de calor aqui, ó, negativa. Ok? Então vai ser o trabalho mais o QF. Aqui seria o QF e aqui seria o QQ. Quantidade de calor quente, quantidade de calor frio. Mais a quantidade de calor frio. Bom, se você tem... E o trabalho, o que seria o trabalho? O trabalho seria justamente a quantidade de calor fria, quantidade de calor quente, menos a quantidade de calor fria. Ok? Então, o que seria o rendimento dessa máquina? O quanto que o trabalho forneceu? O trabalho seria, o rendimento seria o trabalho dividido pela energia total, QQ, a quantidade de calor quente. Portanto, o rendimento seria, olha o que é o trabalho. O trabalho é a quantidade de calor quente menos a quantidade de calor frio dividido pela quantidade de calor quente. Então, aqui seria exatamente o rendimento dessa máquina, seria 1 menos a quantidade de calor frio dividido pela quantidade de calor quente. Então, toda vez que você tiver uma máquina, você tem que fornecer calor, ela vai perder calor e ela vai realizar trabalho. Então, você fornece calor de uma fonte quente, você pede calor para uma fonte fria e você realiza trabalho. Então, a quantidade de calor total é o trabalho mais a quantidade de calor perdida. E o trabalho seria a quantidade de calor recebida menos a quantidade de calor fornecida. O que é rendimento? O rendimento é o trabalho pela quantidade... sempre o rendimento sempre vai ser o total dividido, o trabalho dividido pela a energia fornecida, total. Então, o rendimento sempre é trabalho dividido pela energia total. Então, você tem que o rendimento vai ser o trabalho dividido pela quantidade total de energia que está sendo fornecido para o sistema. Então, você tem que Q menos QI, menos QF do trabalho, dividido por QF, QQ, que é a quantidade de calor quente.
que esse sistema está recebendo. Portanto, é 1 menos QF que Q. Por quê? Porque aqui você vai deixar, você vai fazer uma subtração de uma fração, ok? Então é assim que você estuda uma máquina térmica. Bom, na próxima aula a gente vai estudar melhor a máquina térmica e vamos começar a falar das máquinas frigoríficas, ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula, que é a 25 e 26. Tchau, tchau!